Oi, gente lindíssima, tudo bem com vocês? Que saudade! Então, eu adoro quando as pessoas me mandam sugestões de vídeo, né? Porque às vezes a nossa criatividade se esvai, né? E você acaba sem sugestão, apesar de que a língua portuguesa, ela é, meu Deus, pródiga, né? Ela tem muita coisa a ser falada sobre ela. Mas, enfim, gosto muito quando vocês mandam as suas sugestões, porque daí fica mais fácil de montar o vídeo, tá bom? E hoje eu tive a grata satisfação, né, de receber um texto, um exemplo, uma piada, uma brincadeira, né, lógico, da minha amiga professora Marília Borges, do Direito, lá da Faculdade de Pinhais, da FAP. E ela me mandou um texto muito interessante, com alguns exemplos do uso de vírgula. Esse texto, aí eu fui procurar e esse texto tá na internet, ele rola aí, enfim, né, em vários sites. E ele existe, mas alguns deles tem um errinho no título. É um errinho no título. Obviamente não foi proposital, mas como eu encontrei esses textos com erro, né? No título, eu já vou explicar para vocês, tá? Olha aí, o título do texto, que em alguns sites ele tá com esse título, está escrito assim: 100 anos da vírgula. Na verdade, esse texto não pode ser escrito assim, porque a vírgula não tem apenas 100 anos, muito pelo contrário, né? A vírgula foi criada, inventada, inserida na língua mais ou menos, né, no século XV, pelos italianos. É uma das informações que se tem, né? Pode haver aí alguma controvérsia, porque são fatos que foram acontecendo ao longo do tempo, não há uma data precisa, né? Mas a informação que se tem é que ela tenha surgido ali depois do surgimento de alguns sinais de pontuação no século XV, e os italianos inventaram aí, né? Criaram, inseriram a vírgula. Então, a vírgula não tem apenas 100 anos, tá? Fora isso, deixa eu acrescentar que, na verdade, esse texto foi veiculado pela Associação Brasileira de Imprensa no ano de 2008. Aí sim, a Associação Brasileira de Imprensa completou os seus 100 anos. E para completar, né, para festejar essa data tão interessante da associação, eles criaram um texto, né? E dos jargões, não seria bem um jargão, uma frase de efeito que eles colocaram é que eles estão há 100 anos lutando para que ninguém mude uma vírgula no seu discurso, no seu texto. Por quê? Exatamente porque a mudança da vírgula traz muita diferença para o texto, muita diferença de significado para os textos. Por isso, eu resolvi trabalhar com esse texto tão interessante que a professora Marília me encaminhou, tá bom? Então vamos lá. Olha só, o texto começa assim: muito legal a campanha de 100 anos da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, como eu disse para vocês, tá? Então, eles começam assim, que a vírgula, ela pode significar uma pausa ou não. Olha aí o exemplo. Não, vírgula, espere. Então, eu tô dizendo que você tem que esperar. Dê uma pausa. Agora, se eu retiro essa vírgula, eu escrevo não espere. Se é não espere, você deve seguir sem dar a tal pausa. Vejam bem que há uma mudança completa aí, né? Quando você coloca a vírgula ali na frente do advérbio de negação, tá bom? Professora, é obrigatório o uso da vírgula? Pessoal, em alguns momentos, em algumas situações, o uso ou não da vírgula é obrigatório. Em outras situações, o uso ou não da vírgula depende do sentido que você quer dar à frase, tá? Então, se eu quisesse que você desse uma pausa, eu teria que usar a vírgula depois do não. Mas como eu não quero, vamos imaginar que eu não queira, tá? Aí eu tenho que sim que eu tenho que tirar, aliás, a vírgula daí. Então, depende muito do que você quer, né? De qual sentido você quer dar a frase, tá bom? Então, vamos lá. Eles continuam. A próxima frase diz o seguinte, que a vírgula pode fazer sumir o seu dinheiro. E exatamente, então eles colocam, olha lá, 23,4, né? R$ 23,40 seria. Agora, se você muda a vírgula, ele fica 2,34 centavos. Estão vendo quando muda tudo? Tudo mesmo. E eles seguem. Pode criar heróis ou não. Olha o exemplo que eles dão aí. Acompanhe na tela comigo. Aliás, perdão, desculpe. Isso só, vírgula, ele resolve, tá?
tá? Então, nesse caso aí, o cara é o cara, porque ele, aliás, não, nesse caso ele não é o cara, tá? Eu tô dizendo que isso só é pouquinha coisa, então ele resolve pouca coisa, tá? Desculpem a interpretação, que eu já tava na interpretação da segunda. Agora, na segunda frase, eles colocam isso, só ele resolve. Então, aí sim, esse é o cara, porque só ele consegue resolver essa questão, tá bom? Beleza? Corrigido? Confuso, né? Pra vocês verem como é difícil. Então, olha só, na próxima frase que o texto apresenta, nas próximas frases, aliás, né, ele diz assim, ó, a vírgula pode mudar uma opinião. Então, como que ela pode mudar? Não queremos saber. Então, nesse caso, a pessoa não quer escutar nada. Agora, se eu resolvo escrever assim, ó, não, vírgula, queremos saber, mudei de opinião, tá? Agora eu quero saber do que se trata, qual é o assunto, tá certo? Olha que interessante. A vírgula também pode condenar ou salvar alguém. Olhem aí o exemplo. Não tenha clemência, sem vírgula. Então, eu estou dizendo para você não ter clemência, condenou. Agora, se eu resolver fazer assim, ó, não, vírgula, tenha clemência. Aí sim eu estou tentando absolver e não absorver, tá bom, pessoal? Absolver é uma coisa, absorver é outra. Tem um vídeo no canal sobre isso, vou deixar aqui embaixo, tá? Então, se eu quero absolver uma pessoa, eu uso a vírgula, tá? Então, esse é o texto da Academia Brasileira de Imprensa, que foi publicado nos 100 anos, né, do aniversário de 100 anos, que foi em 2008, da Academia Brasileira de Imprensa. Fora isso, né, fora esse pequeno equívoco aí com o texto, os exemplos que eles trazem aqui são maravilhosos e mostram mesmo como a gente pode ser mal interpretado, né, e como o uso ou não, né, ou a mudança da vírgula pode comprometer todo o seu texto. Então, fica aí a nossa ressalva, né? Tome muito cuidado, estude a vírgula. E para aqueles que dizem assim, não precisa, que tá tudo bem, né? Que estudar gramática não precisa. Você não precisa estudar a gramática separada, né? Apartada do texto. Isso aí é ruim, tá? Porque vira uma decoreba sem uso. Agora, o texto exige o estudo da gramática, sim, porque você precisa de todos esses elementos para aí sim construir um texto maravilhoso, tá? E agradar a prof. Ok, pessoal? Então, olha só, se você gostou desse vídeo, então compartilhe, ajude a prof aqui, inscreva-se no canal, tá? Porque eu quero ver se consigo chegar a mais inscritos aqui no canal para continuar fazendo os vídeos. Então, se você gosta, compartilhe, curta, deixe um like aí, né? Eu não gosto muito de like, não, que like é em inglês, eu gosto de português. Curte o vídeo, tá? E compartilhe, inscreva-se no canal. Beijocas da prof, pessoal. Tchau, fui!